Chegamos ao final. É um dia especial para a comunidade. Vamos meditar do verso 12 ao 14. Pedro encerrando essa carta. Ele diz assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém? Oremos. Pai querido, nesta manhã, mais uma vez pedimos, Deus, que nessa hora vamos meditar na Tua Palavra. Senhor, depois de tantas semanas que temos refletido em 1 Pedro, o Senhor tem falado com a nossa igreja nesses dias. Eu creio, Deus, que hoje, mais uma vez, o Senhor vai falar ao nosso coração. Pedimos a expressão do Teu Espírito Santo tocando vidas, mentes, corações hoje, Senhor, trazendo mudança verdadeira, transformação de valores, mudança de vida, Senhor, algo que só em Cristo podemos experimentar e viver. Pedimos que o Senhor se revele hoje, Deus, em Cristo Jesus, para muitas pessoas que precisam hoje compreender, entender o propósito da Tua salvação. Deus, alcance essas pessoas, alcance cada um de nós que precisamos de Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pode se assentar? Nós estamos chegando ao final dos estudos dessa carta de 1 Pedro. E eu não sei para você, mas para mim, cada semana que a gente refletiu, meditou nessa carta, Deus falou e tem falado no meu coração. E toda vez que eu releio novamente, desde o primeiro capítulo, Deus vai falando coisas novas, Deus vai chamando a atenção de outros detalhes que a gente passa de novo um pouco despercebido, e Deus nos chama a atenção, Deus me chama a atenção sobre isso. E eu oro para que de fato, cada um que participou aqui, não importa se você está chegando hoje ou chegou desde a primeira mensagem, de outras que a gente já compartilhou da palavra de Deus aqui a cada domingo, minha oração é que você esteja sendo edificado e a cada domingo Deus te ajudando a falar algo ao teu coração, que você aplique de fato a tua vida. Porque novamente a nossa oração é que, Senhor, a gente não precisa saber mais da Tua Palavra, mais informação, mas a gente precisa saber de fato o que eu faço com isso que eu sei, o que eu faço com isso que eu aprendo, o que eu faço amanhã, segundona. E aí, acordo, o que tem de prática de vida nesse texto? O que tem de prática de vida? A gente lê a saudação final de Pedro a essa igreja. E é interessante que tem algo prático sim para a gente viver, algo para a gente pedir pela misericórdia do Senhor, para a gente incorporar isso nos nossos valores, no nosso dia hoje. Novamente, a gente está chegando aqui ao final de um estudo, onde Pedro está ensinando a igreja ali daquela região da Turquia, para a pessoa se atualizar hoje, na região, igreja passando por dificuldades, lutas, perseguição, dias difíceis. E Pedro, com essa carta, ele está desde o início falando: olha, em Cristo tem um modo como a gente vive. Se você está em Cristo, tem um modo diferente como você vive a vida, como você passa os seus dias. Mas também, se você está em Cristo, tem uma maneira como você passa pelo sofrimento. É isso que Pedro também está dizendo. Em Cristo você aprende como viver a vida. Em Cristo você também tem um modo de viver os dias difíceis. Em Cristo tem um modo como você vive os dias de sofrimento e de lutas. Anda junto. E é isso que Pedro está chamando a atenção dessa igreja desde o início. Por isso que é tão real para os nossos dias de hoje, se aplica à nossa vida hoje. Porque estar em Cristo é o todo da nossa vida hoje. Olhar para essa carta tem a ver com implicações para o agora. Tem a ver com você que tem boas notícias da semana. Eu tive uma notícia material nessa semana, que eu consegui vender o carro domingo passado, foi legal o negócio, né? E vender carro esses dias não é fácil de trocar, assim foi de primeira na feira lá, tudo certinho.
O cheque caiu no dia certo, foi compensado, já está carimbado lá no cartório direitinho. Aí foi um motivo de, poxa, que legal, deu tudo certo. Né? Mas podia ter levado o calote, ter dado tudo errado e vamos embora, né? Mas graças a Deus, essa semana tem um pouquinho mais de boas notícias. Essa madrugada já foi uma daquelas madrugadas intensas com a Esther, estimulando a Esther, ensinando ela algumas coisinhas, ou ela me ensinando algumas coisinhas. Já foi uma noitada tão boa de sono. Mas essas são as coisas ainda leves da vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei porque aqui a gente está com um grupo de amigos muito grande aqui, e sei de algumas histórias, de algumas pessoas que estão vivendo, algumas pessoas que estão aqui na igreja desde o início, ou antes da comuna existir, já caminhávamos juntos em Cristo, né? Então é legal, a gente vai saber da vida um do outro. Tem momentos que a gente celebra a festa de casamento, e infelizmente tem momentos que a gente está no velório. Tem momentos que é festa de 15 anos, conquistas novas na vida, festa de formatura, e tem momentos que são de UTI, são momentos de ensinar a pessoa a entrar no site da Cato e registrar ali o currículo, né? E dias que não são tão bons assim, dias de ir à farmácia, comprar medicamentos pesados, outros dias é um medicamento mais leve, né? Mas tem aquela fase da vida que você sempre está comprando medicamento também, né? E aí você está na tua rotina, está na tua agenda, né? Eu ainda estou na fase de entrar para comprar Centrum, vitamina, né? Tá bom? Mas eu estou vendo que está chegando os dias mais difíceis, logo logo. Mas e aí, como está o teu coração hoje? Porque novamente, o que tem de prática aqui, ao lermos 1 Pedro? Porque hoje não há um curso de seminário bíblico para a gente ficar aprendendo grego, hebraico e ir para os textos mais difíceis. Tem a ver com a vida. Porque tem gente que entrou aqui na igreja hoje com o coração aflito, gente. Tem gente que veio aqui porque, olha, hoje talvez é meu último dia, é a última esperança, é o último lugar, é meu último clamor. Tem gente que está com o coração assim. E tem gente que às vezes não levou tão a sério e veio para a igreja hoje. Não acordou, viu que mudou o horário de verão, né? Acabou, aliás, né? E aí se atrapalhou um pouco e tal. Mas como é que está a busca do teu coração na vida? Como é que está? Eu dou essa pausa para você ir digerindo, porque a ideia não é você se manifestar agora e sair falando, mas vai pensando. Por outro lado, vai pensando também, porque dentro da mensagem, não é nem ao final da mensagem, é dentro da mensagem nós vamos ouvir algumas histórias de irmãos aqui no nosso meio. E a não ser um irmão que eu conversei antes para se preparar para esse dia, os demais eu estou preparando agora. Se você tem algo a compartilhar de Deus, recente ou algo que você sabe que é importante compartilhar com a igreja, brevemente, porque eu queria que mais de uma pessoa falasse nessa manhã. E por que nós vamos abrir para testemunhos nessa manhã? Porque o Evangelho tem a ver com vidas, não com teoria. Nós estamos compartilhando a palavra de Deus, e algo está acontecendo na minha vida, na minha história, e na tua vida e na tua história. Então você tem algo a compartilhar com a tua igreja aqui no dia de hoje, para nos edificar em Cristo, para nos fortalecer em Cristo, para nos animar em Cristo, e talvez para a gente chegar junto de você e clamar a Deus e chorarmos juntos em Cristo. Porque, irmãos, nem todo testemunho precisa ser um testemunho que o final, aparentemente, para a gente que a gente olha para a ótica da vida, é feliz, ou já está tudo concluído ali, então fechou o ciclo e virou a página. Não, talvez o teu testemunho é o seguinte: olha, estou em lutas, mas estou aqui. Estou em dias difíceis, mas estou firme. Olha, vim arrastado, e arrastado quase que literalmente, fisicamente, por causa de problemas de saúde, mas estou aqui. Esse estar aqui nos abençoa, nos encoraja, nos edifica. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Pedro, depois de ter falado de várias coisas centrais do Evangelho, centrais sobre o que é ter Cristo em sua vida, em nossas vidas, Pedro vai concluir aqui as salvações finais. Ele vai falar assim no verso 12, ele está escrevendo tudo isso que ele escreveu primeiro, resumidamente, porque é claro que aqui não está o Evangelho e a essência total, completo, que é um resumo. E que resumo? Que profundidade de resumo para a gente aplicar e viver. E ele fala assim: olha, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Amém?
Para que Pedro escreveu? Para encorajar esses irmãos, que são irmãos de carne e osso naquele tempo, irmãos que estão vivendo lutas e dificuldades. E é isso que eu tenho falado nos últimos domingos com a igreja, compartilhado com os irmãos aqui. E quando você ouve algum irmão falando de lutas e dificuldades ao seu lado, é bom você ouvir para ver que você não é o único que está passando por lutas e dificuldades. Pô, pensei que estava sozinho nessa. Não estou. Tem mais um irmão aqui também, em dias difíceis, em situações que são pesadas às vezes, mas que bom que estamos aqui para sermos encorajados, fortalecidos na graça do Senhor. Eu sei que a gente tem aquela definição de graça ser algo que nós recebemos que a gente não merecia, mas eu não sei se você já parou para pensar que graça também é você receber um poder de Deus, o seu Espírito imerecido para te capacitar a viver a vida. Isso é graça. Graça é hoje você ter o Espírito Santo de Deus por causa de Cristo. Você não merecia ter esse Espírito disponível para você na tua vida, mas por causa de Cristo você tem. Você pode viver a vida em uma dimensão diferente. E é por isso que Pedro está falando: olha, eu quero que você entenda a verdadeira graça de Deus. Não é uma graça barata. A verdadeira graça de Deus. Não confunda as coisas. É algo que não é o teu esforço intelectual para compreender a palavra de Deus. É algo que não é o teu esforço moral para conquistar algo de bem, de valor da parte de Deus. É algo que não é uma sequência de atos de esforço físico que você faz para ganhar algum favor de Deus. É por isso que não tem campanha de oração que move a mão de Deus. Não adianta fazer 40 dias de jejum e oração para mover os céus a teu favor. Você faz jejum e oração para consagrar a tua vida com outra intenção. Porque é a graça de Deus que atua no nosso meio. Deus não é obrigado a fazer nada, mas Ele desejou. Ele se ofereceu. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21, para entender o que é graça. Paulo fala aqui a essa igreja, falando assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que versículo! É um versículo para você guardar e grifar na tua Bíblia. É um versículo para você saber onde que ele está. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em outras palavras, graça é isso. Jesus tomou o meu lugar. O que eu merecia, Jesus tomou sobre si. O meu pecado, a minha culpa, aquilo que me afastava da comunhão de Deus, os propósitos da minha vida, Jesus tomou sobre si. Se eu entender isso, isso me liberta. Isso tira um peso dos meus ombros. Isso tira um fardo dos meus ombros, um peso de acusação. Isso me alivia as minhas noitadas de sono ou de insônia. Saber que Jesus fez tudo por mim. É a graça. É a graça. É por isso que no final do verso 12, Pedro vai continuar falando: mantenham-se firmes na graça de Deus. Olha, está difícil, estou desapontado, estou desiludido com a vida, mas mantenha-se firme na graça de Deus. Estou desapontado com o Brasil, com o rumo econômico, com o rumo político, com mensalão para cá, para lá, com Lava Jato daqui, é juiz corrupto, é político fazendo não sei o quê, é empresa passando por maus bocados, porque eu quero ser íntegro, mas é difícil ser íntegro nessa sociedade, nessa cidade, nesse país, com a família, com isso. Mas mantenha-se firme na graça de Deus. Presta atenção naquilo que nós estamos sendo exortados e chamados a atenção nessa carta de 1 Pedro, porque Pedro, eu já compartilhei nos últimos domingos também com a igreja, falando sobre, olha, não fique desapontado com algumas coisas que, olha, estou chocado. Não. Domingo passado nós meditamos sobre isso. Esse mundo aqui não é brincadeira.
Esse mundo tem a presença do mal nele. Tem a presença de algo maligno acontecendo ao nosso redor? Sim. Tanto que a Bíblia fala muito claro, o nosso inimigo é Satanás. Não é o irmão que está sentado próximo a você, do lado, na frente, atrás. É Satanás. Há uma luta real em andamento. E nós estamos passando por esses dias aqui. É por isso que nessa carta, Pedro vai falando em outros versículos, aqui nos capítulos anteriores, sobre esse entendimento que nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos, somos estrangeiros. E na mente do cristão, na mente daquele que está em Cristo, isso está bem claro. Eu estou de passagem. Eu estou de passagem. Porque se você não tiver isso claro, vem uma situação que toma uma proporção de tempo um pouquinho maior do que aquilo que você acha que tolera, que suporta, que aguenta, e te esmaga, porque a tua visão de vida está no momento imediato. Está nessa geração fast food, nessa geração que tudo para agora, e a gente incorpora isso nos valores do reino de Deus. E aí a gente se diz, não, Senhor, é agora. É nessa campanha, ao final dessas 7 semanas. É no culto de quarta-feira, no culto da segunda do poder, na terça da misericórdia, na quarta da redenção. E vai inventando coisa para dar um jeito ao Senhor. E um desses o Senhor se encaixa. Né? A gente não fala isso, mas a ideia é essa. Não, em alguma frase que eu soltar aqui vai dar certo. Esquece a graça atua no nosso meio, nos alcançando com misericórdia. E Pedro fala, olha, não fique chocado não com as adversidades, mas preste atenção na caminhada. Fica firme na graça verdadeira, na verdadeira graça de Deus. Aí no verso 13, ele vai falar assim, aquela que está em Babilônia. E aqui é interessante porque Babilônia é um conceito bem concreto e real para quem era do povo de Israel. Porque eles já tinham passado pelo cativeiro babilônico, que aqui não é mais o contexto, mas quando eles leem sobre isso, ou ouvem essa palavra, eles associam, não, olha, nós já fomos dispersos numa época da nossa história. Nós já vivemos debaixo de um império aí que nos oprimiu, que nos perseguiu por um bom período. Mas aí Pedro está falando, aquela é a igreja. Aquela que está em Babilônia, talvez aqui para lembrar, talvez é a Roma nova da sua época, esse poder novo que está ali tentando perseguir. Mas quando ele fala isso, ele vai continuar falando, também eleita, aquela que está em Babilônia, também eleita. Quer dizer, para não esquecer, olha, vocês são do Senhor. Vocês estão no meio desse caos, no meio desses dias esquisitos, pressão para tudo quanto é lado, para aqueles que estão em Cristo, por causa do seu testemunho, mas você é a igreja eleita. Deus te escolheu. Você é um povo escolhido de Deus. Pedro já falou isso lá no começo dessa carta. Não esquece isso. Apesar de vocês estarem nesses dias com tanta malignidade aí ao seu redor, tanta pressão no teu trabalho, tanta pressão na sua faculdade, tanta pressão na sua casa, na sua família, com seus amigos, talvez. Vamos falar de coisa real, nossa, aqui no dia a dia. Talvez tanta pressão no dia de hoje, no momento que você está vivendo no nosso país. Mas não deixe sua cabeça, sua mente esquecer. Passa uma amnésia aí. Não se esqueça. Você pertence à igreja. Você pertence à igreja do Senhor. Você foi eleito em Cristo Jesus. Você foi escolhido em Cristo. Cristo fez tudo já por nós. Cristo fez tudo por nós. É por isso que a gente tem essa graça verdadeira para se manter firmes, não no olhar na adversidade, mas no olhar numa cruz e na túmulo vazio, crendo na ressurreição do Senhor Jesus, porque é o que completa todo o ciclo. É por isso que nós olhamos para a mensagem da cruz com esperança, porque na cruz eu lembro o que eu merecia e Jesus pagou tudo por mim. Na ressurreição eu lembro que Ele vem, Ele virá, é passageiro, eu sou peregrino, é por pouco tempo. Por isso, mantenha-se firmes, mantenha-se firmes.
Pedro vai continuar dizendo, verso 14: saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Interessante que Paulo, algumas das suas cartas, principalmente 1 Tessalonicenses, que é bem claro, ele também termina a sua carta no capítulo 5, temos aqui o versículo que gosta de ver, depois, verso 26, que ele fala para complementar com um beijo santo. Aqui eu não vou dar uma pausa agora e vamos colocar isso em prática, irmãos, os homens, né, e todo mundo aqui, beijo santo para tudo quanto é lado, né? Essa é a ideia. Mas aqui, aliás, eu acho muito bonito que eu tenho a prática com alguns amigos que eu tenho caminhado junto, a gente se beija de uma maneira de carinho, de amor em Cristo, né? E algumas igrejas têm essa prática também de cumprimentar, outras culturas, inclusive. Se você for na Itália ou em outros países, não estranho não. Tem países que é estranho você tocar o próximo, e só de relar a mão assim já é complicado, né? Por isso que, se tiver um gringo aqui no nosso meio hoje, ou você conhecer algum, né, a primeira coisa que ele não quer que você faça é que você dê um abraço nele assim, caloroso. Mas se ele já estiver aqui no Brasil há algum tempo, aí você fica mais à vontade, ou não. Mas é cultural. Mas aqui é interessante que a ideia aqui de Pedro, em falar saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor, o que Pedro está fazendo? Pedro está cultivando afeto, amor nessa igreja. Pedro está cultivando proximidade, intimidade, está estimulando isso. Porque se tem algo que essa carta de 1 Pedro ela está nos ensinando, é que as marcas de uma comunidade de Jesus, as marcas de uma comunidade que é de Cristo, que pertence a Cristo, é a graça, o amor. Se você está numa igreja, numa comunidade, aí no prédio físico, mas irmãos, pessoas que estão em Cristo, as marcas dessas pessoas, a marca desta comunidade, e aí sim, a marca desse ajuntamento de pessoas que se dizem pertencerem a Cristo, que somos a igreja do Senhor, aqui reunida, marca no nosso meio tem que ser a graça e o amor. Se não tiver graça e amor, ele tem que andar juntos. Tem graça e amor. Quando há ausência disso, fica claro que tem algo muito sério acontecendo no meio daquela igreja que se diz do Senhor, mas que está faltando graça e amor. Irmãos, os dias que a gente vive de tanto repúdio ao nome da instituição de igreja, eu estou falando da instituição, igreja, por causa da ausência da graça e amor na vida de várias pessoas que se dizem pertencer a essas instituições religiosas. E o mundo lá fora, ao observar esses grupos reunidos, e não só no domingo, mas principalmente na semana, não vem graça e não vem amor. E aí vem incoerência naquele discurso que é proferido por tais pessoas. Eu estou falando por tais pessoas porque eu oro a Deus por misericórdia e graça na minha vida, para o Senhor me manter. Porque se eu estiver firme na graça verdadeira, a minha vida ela tem que demonstrar de alguma maneira graça e amor. E mesmo quando eu erro, mesmo quando eu piso na bola, mesmo quando eu sou ríspido, grosso, acontece alguma coisa, mas na sequência, o Espírito Santo de Deus tem que tocar no meu coração, na minha vida, para que haja conserto. Porque você está em Cristo, você não se torna perfeito por si só. Você se torna justificado em Cristo, porque você vai continuar, enquanto estivermos nesse mundo errado, vai continuar acontecendo erros a partir da nossa vida. Mas que diferença é estar em Cristo, porque você tem o Espírito Santo de Deus para te convencer do erro, das pisadas na bola. Porque só o Espírito Santo de Deus para fazer eu pedir perdão para minha esposa. Se não for o Espírito Santo de Deus, eu continuo quebrando pau. É o meu direito, é o meu ponto de vista, é o meu jeito de encarar a vida. Mas se entra a graça de Cristo, está errado. Pisei na bola, quis prevalecer, errei com meu irmão, pisei na bola, não fui carinhoso, não fui respeitoso. Está me entendendo?
graça e amor tem que ser as marcas de uma comunidade de Jesus. Marcas de uma comunidade que está em Cristo Jesus. É por isso que quando alguém, um amigo, convidado, alguém que não pertence à igreja evangélica nenhuma, não é cristão, sei lá, qual que é a sua ideia de pertença religiosa ou não, você está aqui hoje, de repente, no nosso meio, eu oro para que você, ao estar aqui por pouco tempo, talvez até só no dia de hoje, ou de passagem, de alguma maneira você seja tocado por graça e amor. Eu creio que você está no meio de uma igreja que é do Senhor. E quando você está numa igreja que é do Senhor, tem que ter a presença da graça e do amor. É por isso, irmãos, que a gente tenta de todas as maneiras aqui quebrar a nossa comunidade o quanto é possível e vamos lutar quando for um pouquinho mais difícil, mas vamos continuar lutando por isso, para que haja demonstrações de graça e amor no nosso meio. Seja com um bom dia a quem chega aqui, seja com um café, algo preparado ali com muito amor e carinho para te quebrar o gelo, você chegar e se sentir acolhido e bem-vindo no nosso meio. Seja para esse momento que a gente faz, olha, cumprimenta alguém aí, dá um bom dia para quem você não falou. A ideia é provocar mesmo que você não passe despercebido aqui, porque tem que ter um mínimo de graça e amor no nosso ambiente. Senão a gente ia para uma palestra numa faculdade, colocava lá um tema, as marcas de Jesus, vem estudar aqui 60 minutos, vamos para lá, assiste a palestra no YouTube, no Skype, qualquer outra coisa assim, não precisava estar aqui fisicamente presente. Mas por que a gente se desloca? Vem, está junto, porque vida em comunidade tem toque, tem sorriso, tem cheiro. E alguns capricham no cheiro, passam um perfume legal no domingo, vem combinando a roupa, tudo, né? É vida, tem comida, porque onde tem vida, tem comunhão à mesa. E você é convidado a ser chamado a essa mesa. A gente já fez aqui uma série de mensagens deliciosas falando sobre o que é estar à mesa com Cristo, né? Não foi à toa aquela série, irmãos, foi para a gente poder ter esse toque, incorporar esses valores na nossa vida. E aí Pedro vai terminar a última frase dessa carta, falando: paz a todos vocês que estão em Cristo. Bem, você veio hoje aqui porque o teu coração está atribulado, está angustiado, está terrível a situação na tua casa, na tua vida. Só vai encontrar paz se estiver em Cristo. Ainda bem que nem se usam outros medicamentos, mas não são aqueles tarja preta de forma alguma que trazem paz à tua vida. Traz tremedeira para tua vida, traz angústia, porque quando acaba o negócio lá, você fica sem rumo. Mas Pedro está falando aqui, terminando dessa maneira tão bonita, está falando: olha, paz, paz, todos vocês que estão em Cristo. Então, meu irmão, olha para a tua vida no dia de hoje. Talvez você vai passar por um hospital nessa semana, talvez você vai passar pela mesa do teu chefe essa semana, talvez você vai passar pela mesa do imposto de renda nos próximos dias, ou outras situações que são não tão confortáveis, mas paz esteja na tua vida. Se você está firme em Cristo, então mantenha-se firme em Cristo. Talvez você tenha uma audiência pública, tem que passar pelo fórum nos próximos dias, você tem que fazer alguma coisa aí que está te angustiando, está te roubando paz ao teu coração. Aí você vai para bebidas, você vai para fumo, você vai para drogas, você vai para cultura da vida aí, outros valores, pensando que vai substituir, pensando que você vai encontrar paz ali, mas quando você volta para casa, dentro do carro, essas são as coisas angustiantes da vida. Você está dentro do carro, às vezes sozinho, e continua angustiado ali, continua, sabe, rádio, nada funciona, nada traz paz. Sai de uma balada e continua angustiado, porque você precisa estar em Cristo. Precisa estar em Cristo para encontrar de fato o rumo da tua vida.
Por isso que é muito claro o Evangelho. O Evangelho não é um programa, sabe, dos discípulos anônimos. E aí chega aqui ao redor e cada um compartilha algumas frases e tal. Não, é mais do que isso. Sem zombar com os alcoólatras anônimos, que é um programa muito sério aí, de compartilhar vida. Né? Mas sabe, aí de repente a gente quer comprar um negócio e esquece, peraí, mas a essência do Evangelho é algo mais. É o que eu estou falando sobre a graça. Graça não é apenas a gente receber algo que não merecia, mas tem a ver, nós recebemos o poder de Deus na nossa vida, que é imerecido. Mas Ele está hoje na nossa vida. Quem está em Cristo tem o Espírito Santo de Deus. É o mesmo poder que trouxe Cristo de volta à vida. Você já parou para pensar nisso? Mas aí você está com um olhar. Porque eu vejo, irmão, basta a gente caminhar na igreja com os amigos e irmãos, gente que está em Cristo, mas a cabeça está em outro lugar. E louvado seja Deus que Deus não nos abandona quando a gente está nesses vales esquisitos da vida, mas Deus manda irmãos e amigos ao nosso redor e pessoas que trazem a palavra de Deus para nos exortar, para nos edificar. Talvez hoje é um desses dias, talvez você está numa avalanche ainda, sei lá que ponto da montanha russa, talvez você está naquela hora do looping, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta dessa hora, dessa sensação. Então cada um está reagindo de uma maneira, dependendo do ponto que você está. Mantenha-se firmes, essa palavra de Pedro. Novamente, vou repetir. Mantenha-se firme na graça verdadeira de Deus. A graça verdadeira de Deus está em Cristo. Por isso que não é estar na igreja batista, não é estar conhecendo agora a cultura islâmica, não é ser espírita, é estar em Cristo. E aí nessa manhã, dentro da mensagem, dentro da palavra de Deus, nós vamos ouvir agora alguns testemunhos. Então talvez hoje vai ser uma experiência diferente de mensagem, de pregação, porque é assim que a gente precisa também aprender no domingão a caminharmos juntos. Eu queria convidar o irmão Carlos para vir aqui à frente. O irmão Carlos tem uma experiência de vida agora, obrigado, Alain, muito forte e algo que Deus fez, irmão. Dentro da igreja, o irmão andando no nosso meio agora bem, sem a necessidade da bengalinha lá, né? Compartilha com a igreja que Deus tem feito aí com o senhor. A irmã Luísa também, né, irmã? Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Então, eu vim aqui para a igreja Paimuna no comecinho de 2014. Já fazia 3 anos que eu havia cometido a hematose no quadril, né? E quando eu vim para cá, eu já vim com bengala, muitas dores, todo esse período com dores muito fortes, né? E aí, quando oficializei a nossa vinda para cá, logo no começo eu já entrei na classe de novos membros, né? E numa das nossas sessões que foi lá atrás, me lembro o irmão Paulo estava nos orientando, o irmão Hugo, e ali já perceberam as minhas dificuldades, né? E já começaram a interceder por mim, né? Naquela reunião. O tempo foi passando, né? Nós nos entrosando com alguns irmãos mais, aí nos envolvemos num pequeno grupo. Aí os irmãos vendo a minha necessidade, vamos orar pelo irmão Carlos, aquele problema que ele está vivendo. E o tempo vai passando, né? Me envolvi, nós nos envolvemos no culto de oração da segunda-feira. Os irmãos se agarraram em mim em oração. E a vida foi passando, à medida que eu fui me entrosando, né, mais para a igreja, e os irmãos me conhecendo, cada um que passava por mim, Jesus é bom, vou orar para o irmão, hein? Pode ver, sabe, ter certeza que eu vou orar por você. Eu falei, amém, glória a Deus. Quanto mais oração, melhor, né? E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? É o que diz a palavra de Deus. O tempo vem passando, irmão, então a gente sofrendo um pouquinho, às vezes até quase chorando, às vezes ficando em casa porque não dá para andar, e o tempo vai se passando, né?
E dentro desse contexto todo, desse período, né, que eu estava indo em médico e tal, chegou um momento que o médico falou: olha, você vai ter que operar mesmo, não tem jeito, vamos ter que fazer uma cirurgia, colocar uma prótese aqui no teu quadril, né, e depois você vai ficar legal. Mas só que o problema é chegar, eu ter o direito, eu era novo no plano de saúde que eu havia feito, e tinha que esperar todo o período de carência, né? Então, mas eu ia no médico para ele me dar um remedinho para aqui e tal, e passando os momentos um pouco melhor em função do remédio, né? Até que venceu o meu prazo de carência, eu fui no médico, ele fez uns testes de mim na minha perna e viu que não tinha mais como mesmo. Ele falou: vamos operar? Eu falei: vamos, né? Então veja só, quando foi no dia, a minha cirurgia ficou marcada para o dia 25 de novembro passado, 2015. E no dia 22, que foi o domingo, foi o último domingo que eu vim, antes da cirurgia, o pastor convidou a igreja, levantou, né, e fez um clamor a Deus, né, pelo meu caso, da minha cirurgia. E louvado seja o nome do Senhor, que muitos irmãos foram lá perto de mim, puseram as mãos, me abraçaram, deram uma palavra de ânimo, né, de bastante ânimo e entusiasmo. Estamos com vocês, estamos orando, Jesus vai te dar vitória. Mas isso é a graça de Deus, né, que faz a gente caminhar, né, que está em cada irmão. É a graça que está no coração, é o amor que está no coração, que o efeito dessa virtude é exatamente sentir a dor do irmão, sentir a necessidade do irmão. Então os irmãos, quando me viam assim, a gente percebia que parece que ele sofria junto com a gente, né? Não gostava, não se sentia bem confortável de ver daquele jeito, né? Mas chegou o dia 25, então foi o dia da cirurgia, dia 25. Cheguei 5h30 da manhã no hospital, alguns exames ali no local, mesa, passei o dia, saí da operação, aí vieram as informações. Foi muito, o doutor chegou e falou: doutor, a cirurgia foi muito bem, está tudo bem, vamos caminhando. Fiquei lá até sexta-feira de manhã, quando ele chegou falou: você está ótimo, pode ir embora. Vim para casa, aí passei aquele período de recuperação do pós-operatório. Então, irmãos, para não gastar muito tempo, né, porque aqui é uma história que se fosse falar ia bem, né, bem longo. Desde 25 de novembro, agora em 25 de fevereiro, vai fazer 90 dias, e eu, graças a Deus, como os irmãos estão me vendo, eu já estou sem bengala, né, estou andando. Tem alguns irmãos já me convidando para jogar na ponta esquerda, aí não sei no time dele aí. Está fazendo a feira que eu vejo o irmão passando aqui. Toda semana. Depois com as sacolas cheias de coisa. Então, irmãos, o que eu tenho a dizer? Resumindo toda essa história, os irmãos estão vendo, né? Eu só posso dizer uma coisa: isso aí é obra de Deus, é a obra do Senhor, né, que aconteceu e acontece com todos os irmãos em decorrência da sua grande misericórdia, certo? Agora, nós somos alcançados com essa misericórdia também, no sentido de que cada irmão ama o seu irmão, e por sentir esse amor pelo seu irmão, está sempre em oração por ele. Então eu considero com muita propriedade da minha estadia aqui hoje, nesse momento que eu estou aqui, como os irmãos estão vendo, como resultado do vosso amor, das vossas orações, e o resultado do grande poder do Deus que nós acreditamos por Jesus Cristo nosso Senhor. E eu, como irmão em Cristo de vocês, coloco essa experiência para que vocês, que todos nós, vocês também, eu acredito que tem os altos e baixos de vocês, dentro dessa experiência minha aqui, vocês têm um ânimo maior
para saberem que todas as coisas serão superadas, porque o nosso Deus é o Deus de verdade que nos ama. Então, Deus abençoe a todos os irmãos por tudo. Agradeço de coração as vossas orações, mas de coração mesmo. Eu amo todos vocês. Preciso abraçar. Tem alguns irmãos ainda que já estou quase 2 anos aqui, que eu ainda não sei o nome direitinho, mas aos poucos eu estou me envolvendo com eles aí. Mas eu amo de coração todos vocês, mas de muito coração mesmo. Que o Senhor Jesus continue conosco e abençoe toda a nossa vida. Amém. Graças a paz, irmãos. Então, em 2007, a empresa que eu trabalhava, fiz uns exames, eu descobri que eu tinha hepatite C. Aí a médica de Santo André, a gente entende que desde o início é guiada por Deus, sabe? Porque eu passei com uma médica de Santo André, a médica que atendia meu convênio, eu fui lá, né? E essa médica era especialista em doença transmissível, era uma infectologista muito renomada. Eu passei ela, assim que ela viu o meu quadro, ela falou: não, pouca coisa eu vou fazer por você, te enviar para as clínicas, né? Me enviou lá e comecei o acompanhamento todo lá, né? Resumindo, eu fiz 2 tratamentos de hepatite C que não obtive sucesso, não obtive cura. Não precisou parar por causa do efeito colateral, estava prejudicando muito. O segundo encerrou o medicamento, enquanto estava com o medicamento, acelerado o vírus. Aí quando terminou o medicamento, voltou o vírus novamente, né? E foi assim. Aí surgiu um novo medicamento nos Estados Unidos, que se esses outros tratamentos que eu fiz, a chance de cura era de 40%, 45%, esse é 96%, né? Aí o médico que eu passo nas clínicas, ele, na época ele era residente, hoje ele é o chefe da equipe, né? Então ele falou: Edson, o que tiver de melhor, eu vou arrumar para você. Então, eu falei: beleza, né? Aí, em 2014, no segundo tratamento que eu fiz, tinha aparecido um nódulo no fígado. E no final do tratamento, eu acho que o medicamento mexeu com o nódulo, aí ele aumentou, começou a transformar. Então eles tiveram certeza que era câncer, né? Aí me enviaram para o Hospital do Câncer e lá eles tiraram esse nódulo. Um processo todo maravilhoso, né? As agulhas passando pelo pulmão, perfurando, queimaram o nódulo. E 2,5 cm eles atingiram 5 centímetros do fígado. Depois eu passo sempre com o médico, cada 3 meses, cada 6 meses, né? Ele fala: Seu Edson, o senhor tem cirrose F4, né? É o último grau da cirrose. Você vê um fígado regenerando na borda dele com cirrose, é um negócio extraordinário, ele falou, que a cicatriz sumiu já do fígado, né? Glória a Deus. E esse terceiro tratamento que eu quero fazer, que eu estou fazendo agora, que eu consegui, graças a Deus, tinha um protocolo. A pessoa não podia ter nódulo no fígado. É um tratamento muito caro e tal. Então o médico, quando preparou toda a documentação para a Secretaria da Saúde, ele falou: ó, eles têm que entender que você não tem nódulo no fígado. Só que todo o teu processo tem os exames mostrando que você teve nódulo no fígado. Então vamos torcer, né? Não, isso é com a gente mesmo, né? E graças a Deus, lá no Hospital das Clínicas, onde eu faço tratamento, são aproximadamente 3.000 pessoas aqui. Tem hepatite C, que fazem acompanhamento lá. E teve toda essa propaganda do governo, através desse medicamento, que o governo ia disponibilizar para o público, né? Só que chegaram 30 tratamentos lá, né? Para 3.000 pessoas, né? E graças a Deus eu fui contemplando esse tratamento, né? Você vê, eu estou com 6 semanas de tratamento, são 24 semanas. Por exemplo, as minhas plaquetas, em 2007 elas eram 56.000 plaquetas. Chegaram a 32, 30. Teve um tratamento que eu precisava subir para 50.000, senão não podia tomar medicamento, né? E nessa última semana, no último exame que eu fiz, as plaquetas já estavam em 79.000. Quer dizer, eu não tenho uma lembrança de ela estar tão alta assim, né? Graças a Deus, mas falou assim: isso quer dizer que o vírus não está conseguindo mais atacar o teu fígado.
Glória a Deus. Então, eu queria também dizer que a gente passa tudo isso, tem efeito colateral, é difícil, né? Eu agradeço muito a minha esposa Meire, que me suporta tanto, né? A gente tem a empresa que a gente, ela fica sobrecarregada no trabalho de casa, tudo, e tem sido muito importante para mim também a igreja, né? O pequeno grupo que eu participo, que o pessoal está sempre apoiando, o que está precisando, se vê essa cirurgia, vai precisar de doador de sangue, o que vai fazer, vamos lá, né? Estamos sempre juntos, né? Para quem não tem um pequeno grupo, se está num momento bom, é muito bom o pequeno grupo. Se você está num momento de necessidade, é essencial, é indispensável. E faz muita diferença. Um grupo da Letícia. Então, muitas vezes... no pequeno grupo de quarta, né, Juan Carlos? As quartas, né? Eu e a Meire, a gente veio de uma igreja, quando eu tinha Fátima também, era uma igreja em células, né? Só que com outro foco, né? Um foco mais de crescimento, então tinha pouco espaço assim, para poder ter troca de amizade, né, no grupo, ter um relacionamento mais profundo, né? Então, quando o pastor André falou aqui que ia ter pequenos grupos, aí deu aquele arrepio, eu falei, meu Deus, o tio se deu bem naquela igreja, né? Mas graças a Deus é muito diferente. Deus dá muita sabedoria ao Hugo, à Letícia, ao Diego, quando dirige, né? E sensibilidade, sabe? Para quando surge um caso no dia, é tudo focado, sabe? Para poder auxiliar, poder dar esse respaldo ao professor, né? Então é isso daí. Eu quero agradecer a Deus, né, por esse tratamento, um tratamento que, no particular, custa $90 mil. O governo consegue mais barato, sem dúvida, né? Mas, puxa vida, eu ter conseguido esse tratamento, né? Agradeço muito a Deus. Numa reunião de segunda-feira, como sempre tem, o pastor unge pelas pessoas, os irmãos, né? Unge e ora, né? O pastor falou assim: Deus podia te curar agora. Só que Deus vai além disso, né? Deus mostra para você o amor que todo mundo da igreja depois que fecha as portas. Tem uma outra igreja fluindo, né? Através do WhatsApp, através de uma ligação, de um abraço, né? Então, agradeço a Deus por todo esse conjunto que Deus está fazendo na minha vida. Amém. Eu tenho um amigo, na verdade foi meu discipulador, que ele dizia que não existe coincidência, existe Jesuscidência. Eu não estava pensando em vir, porque eu estava muito cansado. Ontem a gente teve atividade com os escoteiros das 9 até as 6 da tarde. Eu estou moído, o Pedro estava mais moído ainda em casa. Mas é engraçado que, assim, que abriu para testemunho, justo hoje, dia 16, o André fez 1 ano do acidente dele. Ele fez 1 ano que ele nasceu de novo. E eu só tenho a agradecer as orações de todos, agradecer o apoio da igreja e agradecer que ele também. É uma coisa assim que me dá certeza que Deus tem um plano e um projeto para a vida dele. Que, apesar de tudo que aconteceu, ele leva tudo que aconteceu na boa, ele não teve trauma. Só um pouquinho, rapidinho. Então. Ele, mais da maioria aqui, a metade da igreja não sabe o que aconteceu com ele. No dia 16 do ano passado, segunda-feira de carnaval, o André estava brincando. Ele estava brincando de Homem-Aranha na cortina de casa. Ele escorregou e se enforcou na cortina. Né? Eu consegui ver rápido. O Pedro estava junto, ele me chamou, eu consegui tirar, mas ele ficou desacordado. A gente chamou os bombeiros, chamou o SAMU. Ele foi para o pronto-socorro da Santa Casa de Santo André, acordou só no dia seguinte. Aí ele ficou internado em observação, 1 dia na UTI, 1 dia e meio, mais 1 dia no quarto, e voltou para casa. A única sequela que ele teve, o único problema que ele teve, que ele tem uma marca agora de queimadura no pescoço, que foi aonde morreu. O fio é a corda da persiana. E assim, ele até outro dia achei engraçado que a gente estava começando a contar o caso para alguém, ele virou para a mãe e falou: mãe,
Você vai contar o dia que eu vi? Eu André, isso mesmo. E eu tenho certeza que Deus tem um projeto na vida dele, porque apesar disso tudo, ele é a segunda vez o representante da classe dele. Os monitores lá, os escoteiros pediram para ele apresentar a atividade do ano, no resumo que vai ter semana que vem. Ele é o menino mais inteligente que eu conheço, apesar de ser pai, eu sou suspeito. E eu sei que Deus tocou a vida dele daquele dia. Ele usou a mim, usou os médicos, os paramédicos, a igreja que orou pela gente, não só aqui, mas ele estava falando que a corrente de oração chegou até na Patagônia. É o que eu tenho para dizer. E a Marina? A gente ficou brigando pra ver quem ia falar, porque a gente tava com vergonha. Mas, na verdade, o testemunho que a gente queria dar é uma história que não é nossa, mas que mexeu bastante com a gente, impactou bastante o nosso grupo nos últimos meses. O Murilo trabalha no Hospital das... Você não quer vir aqui me ajudar a falar? Então, o Murilo, ele é fisioterapeuta no Hospital das Clínicas e a gente conheceu a história da Marcela, que é uma angolana, por meio dele. Tudo começou, na verdade, quando ele sempre atendia ela e um dia... Se eu estiver errado, você me corrige. E um dia ele chegou no quarto e me encontrou e ela tinha... Você já conheceu ela, que ela estava com tratamento, na verdade, de HIV, né? E aí um dia ele chegou no quarto e viu a Marcela orando, na verdade, com a irmã dela. E aí, enfim, ele descobriu que elas eram cristãs e a gente começou a conhecer a história dela. Tudo começou com a irmã dela, Celeste, ela é angolana, e ela veio para o Brasil para fazer um tratamento de fertilização. Ela queria ter filhos e não conseguia, e ela veio para o Brasil. Nesse tempo que ela estava no Brasil, já fazia uns 2 meses, né? 2 meses? Um mês. A irmã dela, Marcela, começou a passar mal lá na Angola, e aí elas falaram, então vem para o Brasil e a gente tem que também fazer um tratamento com você no Brasil. Ela descobriu aqui ou lá? Aí ela descobriu que ela tinha HIV lá e eles falaram, então vamos tentar um tratamento melhor no Brasil. Elas vieram e na verdade elas nem sabem como a Marcela conseguiu chegar aqui, porque eram 8 horas de voo e ela já não estava conseguindo respirar direito e enfim, a Celeste conta que no aeroporto ela ficou apreensiva, eu não sabia se ela ia chegar bem, todo mundo saía, ela não saía e ela ficou com medo de ter acontecido alguma coisa com ela no avião. Mas ela chegou, graças a Deus, e desde então ela está fazendo um tratamento aqui no Brasil. Só que assim, a história dela, a gente foi fazer algumas visitas dela e a história dela impactou muito a nossa vida, porque só estão as duas aqui, mais uma prima delas, e o resto da família delas está na Angola. Então lá elas deixaram o marido, elas deixaram a família, a Marcela tem um netinho que nasceu e ela ainda não conseguiu conhecer. E eles também estão em crise na Angola. Então está sendo difícil para eles enviar dinheiro aqui para o Brasil, elas estão com 3 meses de aluguel atrasado, enfim, elas estão numa situação bem difícil. Um dia o Murilo ligou para elas e elas falaram, a gente não almoçou porque a gente não tem o que comer. E isso impactou muito o nosso pequeno grupo, então a gente se mobilizou para tentar ajudar ela. E ontem a gente foi fazer, a gente já tinha ido algumas vezes, eu e o Murilo ver ela, e ontem a gente se mobilizou como grupo para ir visitar ela e foi uma visita que transformou muito as nossas vidas e as meninas podem contar um pouquinho. Não, realmente, assim, a gente sempre fala, né, que quando a gente vai para abençoar alguém, a gente sempre acaba sendo abençoado. E com certeza foi assim ontem, assim, nas nossas vidas, de quem pôde ir, né, lá na casa delas, mas também de todo o grupo que a gente pôde conversar e todo mundo que estava orando, todo mundo que ajudou, com o que podia, com o alimento, com o dinheiro, enfim. E, gente, incrível, assim, porque a gente chegou, tava a Celeste, que é a segunda negra que tá de óculos, a primeira é a prima delas e a Marcela que tá ali abraçando eu e a Gi. E, gente, ela tem 43 anos, ela tem um filho de 25, tipo, elas são super bonitas. O incrível foi porque quando o Murilo
mostrou a foto dela, quando ele trouxe, né, a situação dela para o nosso grupo, gente, ela estava tão magra, ela estava tão mal, e era triste de ver, assim, a gente olhava aquilo e falava, meu Deus, né, que situação que a pessoa chega, assim, a gente ficou comovido mesmo. E aí ontem, quando a gente chegou, ela estava se trocando, se arrumando e tal, quando ela veio, a gente ficou tipo, meu Deus, sabe, é outra pessoa, parece que ela engordou 30 quilos do que ela estava na foto. Estava bonita e sorrindo, e aí ela conseguia tirar às vezes o oxigênio, porque ela usa o oxigênio tipo 24 horas. E aí agora, graças a Deus, ela tem conseguido tirar um pouco do oxigênio para... Ela quer se livrar disso, ela tem que entregando para Deus. Ela falou, Deus, eu não nasci com isso, eu não quero morrer com isso. Então ela tira às vezes, assim, conversa com a gente, depois ela vem de volta, mas ela... Gente, a fé delas é inabalável, é impressionante. A Celeste, que é a irmã dela, realmente cuida dela e assim... Ela sempre veio falando que, como a Marcela, a situação dela só Deus pode cuidar. Ela realmente tem um problema no pulmão, o pulmão dela quase não funciona, não sei exatamente o que ela tem, mas por conta do HIV, o pulmão dela ficou bem castigado mesmo. Bactérias que matam, que lutam no próprio corpo dela. Então, é só Deus para cuidar agora. Ela está limitada, né? Então é só um milagre mesmo. E assim, como elas creem que Deus pode curar, gente. E a Celeste contando que ela ia para uma cirurgia e aí falava para ela, olha, pode ser que a turma não volte, olha, pode ser que ela vá para UTI. Quando ela ia para a cirurgia, ela ia no olhar de todos os médicos que eles estavam se despedindo. Porque era impossível ela voltar. Exatamente. E aí ela olhava assim, mas ela falou que ela sentia uma força que era de Deus, que ela não sabia onde ir, ela tinha certeza que Deus estava com ela. E aí ela ia lá na cirurgia, todo mundo falava para ela, olha, quando você voltar, você vai pra UTI, tá? Você vai lá ver se você não vai estar na UTI com certeza. E assim, ela foi pra cirurgia, voltou, foi pro quarto, sabe? E aí o médico falava, meu, você deu uma queda, cara, como assim, né? Você conseguiu voltar de novo. E gente, como foi bonito a gente ver, sabe? E elas contando uma história, assim, contando também histórias lá da Angola, de um sobrinho delas que o menino chegou a falecer e voltar, uma coisa meio louca, assim. Como elas são gratas a Deus, como elas não pediram nada pra gente, elas só agradeciam. Gente, elas com dificuldade com tudo, fora, longe da família, longe dos filhos, longe do marido, e elas só sabiam agradecer. A gente não viu elas reclamando de uma só coisinha, elas só sabiam agradecer, gente. Aí a gente, depois no final de tudo, a gente conseguiu entregar E ela super simpática com a gente e tal. Aí a gente conseguiu entregar o dinheirinho que a gente juntou, né, lá do PG. E, meu, aquilo foi muito impactante pra mim, assim, porque ela pegou o envelope, ela sorriu, ela olhou pro céu e ela começou a louvar na língua dela, assim, Ela nem quis ver o valor. Ela não quis ver o valor, ela não disse nada. Ela quase não chegou a falar nem obrigada, porque ela tinha certeza que aquilo era Deus tinha dado pra ela. Impressionante, parecia assim, que ela tinha orado a noite inteira, falando, Deus, me salva, ajuda a gente. Quando a gente chegou, ela pegou aquilo, ela riu e ela começou a cantar assim e louvar a Deus no dialeto dela, começou a louvar a Deus, a gente vendo aquilo e aí a gente rindo, sonhando com ela e ela pegou aquilo, nem quis ver o que era, e tipo, foi, tirou foto, depois gravou um vídeo com a gente. Como aquilo foi impactante no nosso coração, assim, como a gente viu que, meu, como a gente reclama, sabe, da barriga cheia, às vezes a gente fala, ai, minha vida não sei o que, ai, porque... E essa menina, ela vive pela fé, gente. É pela fé que ela vive. Ela realmente é Deus que dá os fôlegos de vida. Ela sabe que é Deus dar fôlegos de vida. Porque realmente todo dia eu acho que ela acorda e fala, nossa, é mais um dia de vida que Deus está me dando. É um fôlego que Ele inspira, sabe, na minha vida. E isso foi muito importante para nós. Bem. E uma coisa que ela falou pra gente que tocou muito é que você não sabe, você não pode, na verdade não pode, né? Mas como você ora se você não ama? E ela falou que o Senhor deu pra gente a família de sangue e da família no decorrer da vida, assim. E que ela tinha experimentado isso com o nosso grupo, que o Senhor tinha dado uma família pra ela, aqui no Brasil. E que o amar uns aos outros é o que o Senhor nos ensina. E ela falou que o Senhor deu esse presente pra ela, então que fica um desafio pra gente mesmo, assim, que isso foi um presente muito mais pra nós do que pra ela, porque em momento nenhum elas falaram tá difícil, o Senhor não tá cuidando, foi o tempo todo, nosso Deus é fiel, Ele tá cuidando de nós até aqui, e a gente vai voltar com a Marcela viva, não vou voltar com a minha irmã no caixão. Um
Então, a gente viu como Deus é fiel com aquelas mulheres, assim, a gente trouxe isso, que aqui a gente tem tantas coisas e, poxa, tem amigos, tem irmãos, tem uma igreja cheia e a gente precisa realmente confiar no Senhor, como elas confiam e colocar gratidão no Senhor. E é isso. Amém. Só para finalizar, a gente estava conversando com ela e ela também falou que no hospital ela só recebia uma palavra de morte. O médico falava, ó, infelizmente o caso dela é impossível. E o tempo inteiro ela ia lá animada, orava em casa, chegava lá, o médico falava, não vai dar. E ela só recebia palavra de morte. E a gente viu muito Deus usando a vida do Murilo, que o Murilo chegou para ela e falou, vamos abrir essa Bíblia, vamos orar. E ela falou que as palavras de vida que ela recebia do Murilo, ela não recebia de mais ninguém do hospital. E foi isso que começou a dar vida e dar esperança para ela para continuar. E ela falava que ela escutava, a irmã dela falava que ela escutava o médico falando que não ia dar certo, mas ela olhava no olho da Marcela e falava, não é isso que eu tô vendo. Eu sei que vai dar certo, porque eu sei que Deus está no controle. Aos sábados, eu estou marcando pela semana, né? Irmãos, desde agosto eu fui afastada do trabalho de caixa, e os médicos diziam que eu estava com síndrome do pânico. Comecei a tomar remédio, eu emagreci 20 quilos em 2 meses, e para vocês terem ideia, eu tremia tanto que eu acordava de manhã, às vezes eu ia para a igreja e não conseguia vir. A impressão que dava que eu ia desmaiar. E aí passei fazendo tratamento e eu falando com o médico que eu não melhorava. Ele falava assim, olha, o nível que você está muito alto. Aí eu comecei, aí eu fui no INSS, entrei no INSS. Quando foi em novembro, o médico nem olhou os laudos do médico e me deu alta. Aí eu falei assim, como que eu vou ter alta sendo que eu estava nesse nível? Aí eu cheguei, para vocês terem ideia, eu emagreci de 79, em dezembro eu estava com 59. Aí eu não consegui muito ficar em pé, só ficava trancada em casa, porque eu não conseguia descer as escadas, dores no corpo todinho e orando. Porque eu falei, Deus, eu tô com uma doença muito ruim. Aí eu fiz um exame no Hospital do Câncer, e aí a médica falou assim, você tem sentido alguma coisa? Porque eu tô fazendo tratamento de síndrome do pânico. Aí eu falei, mas eu não sinto medo, não sinto depressão, não sei o que é. Ela falou, você não tem pânico, você está com uma crise muito alta de hipertiroidismo. Vai no médico e começa a tratar porque você não tem nada na sua tireoide de hormônio. Por isso que você está emagrecendo desse jeito e tem todos os sintomas como se fosse síndrome do pânico. Eu fui no meu médico falou assim, você não tem que ouvir qualquer pessoa. Aí eu falei assim, doutor, eu ouvi uma médica do AC Camargo. Aí eu falei, tá aqui os exames, então o senhor vê que isso é meu médico, né? Ele falou assim, eu não vou ver nada. Aí eu falei, e esses batimentos que eu tenho acelerado, doutor, é um nível subtal. Me deu uma dose alta de remédio de novo e eu deixei ali R$300 entre remédio e consulta, sem ter salário, porque no mês 11 eu não tinha nada. Aí minha perícia foi só agora dia 11 de fevereiro. E eu orei e falei, Senhor, minha alegria está no Senhor. Dando sim ou dando não vai mudar minha alegria e minha confiança em Ti. Aí Deus me deu aquele versículo, em João 13,7, que eu faço agora, tu não compreendes, compreenderás depois. E aquele me deu paz. Aí teve a perícia, chegou lá, a moça falou, você tem que fazer a atualização de dados. Mas eu falei, Deus faz, a gente não entende, né? Chegou lá, a moça falou assim, você está pedindo uma reconsideração, né? Eu falei, sim, porque o médico nem olhou na minha cara e mandou eu voltar a trabalhar. Aí ela falou assim, deixa eu ver qual que é o perito. Ela falou assim, você vai passar com o mesmo perito. E não pode passar com o mesmo perito no INSS. Aí eu falei assim, mas não é regra de passar com o mesmo, não pode, né? Ela falou assim, então eu não sei. Daí, gente, eu só lembrei do versículo. Aí eu virei pra ela e falei assim, então Deus está nesse negócio. Aí eu falei, moça, você confirma se é o mesmo? Ela falou assim, é. Aí eu falei, então Deus está nesse negócio mesmo. Irmãos, veio uma alegria no meu coração e uma paz que eu queria pular dentro do INSS. Aí fiquei esperando, aí eu entrei, cumprimentei o médico, aí ele falou assim, o que você tem? Aí eu falei assim, doutor, contei tudo isso, aí eu falei assim, até eu vim com o senhor me deu altas, eu estando ruim, e ele olhando pra mim, né?
Aí eu falei assim, e aí eu passei no médico, contei tudo, né, o processo da médica do Hospital do Câncer, a minha médica, e aí eu falei assim, e estou aqui para ter essa reavaliação. Aí o médico olhou para mim e falou assim, aí um detalhe que eu perguntei pro meu médico, psiquiatra, eu falei assim, ele falou assim, você não tem síndrome do pânico. Eu falei, mas o que o senhor tem colocado no laudo? Aí ele abriu o computador e falou assim, olha, transtorno de ansiedade e transtorno emocional. Aí eu falei assim, por isso que o perito mandou trabalhar, porque a ansiedade se trata trabalhando. Eu falando isso pro perito. Aí o perito falou, é verdade. Ele falou assim, olha, pode, aqui está isso mesmo, por isso que eu te liberei. O médico só faltou, o perito me pediu perdão, gente. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, então eu vou mudar o código, você vai fazer tratamento do seu hipotireoidismo, você vai se cuidar e você vai receber todos os atrasados desde o mês de agosto. Então, eu louvo a Deus porque Deus me deu esse versículo. O que eu faço agora, não entendo. Mas lá na frente Ele vai esclarecer tudo na nossa vida. E eu quero agradecer à igreja que está orando, me sustentando em todas as áreas e eu louvo a Deus por essa igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que passou um pouquinho do horário, ainda não é meio-dia e meia, mas eu precisava encerrar de uma maneira especial, porque foi além do que eu estava esperando da resposta da igreja em compartilhar as histórias. E eu não sei se você percebeu ou não, irmãos, são irmãos aqui do nosso meio. São pessoas que Deus tem trazido para caminhar com a nossa igreja local aqui. São pessoas que talvez você tenha compartilhado um cafezinho, um oi, andado junto. E isso aqui é diferente, você ouvir um pouquinho da história, porque tem pessoas que estão caladas aqui hoje de manhã porque falta tempo para abrir e todo mundo poder falar, que é impossível fazer isso no domingo, mas que está passando por dias difíceis. Estão passando por angústia no coração recente ou estão na iminência dele. E eu não sei qual que é o momento do teu coração, mas essa palavra e toda essa série que nós estudamos aqui, 1 Pedro termina falando com clareza: mantenham-se firmes na graça verdadeira do nosso Deus. E a gente vai terminar esse domingo clamando ao Senhor pela tua vida. Você que está aí, talvez sem entender algumas coisas que têm acontecido, ou talvez você sabe que você tem que buscar o Senhor, colocar essa situação diante do Senhor. Eu queria convidar a igreja para ficar em pé nesse momento, porque nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir por misericórdia